Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Essa sexta-feira estamos aqui para meditarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje, dia 22 de janeiro. O Evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículo do 13 ao 19, e nos fala um pouco da composição do grupo dos 12 apóstolos. Jesus, ele sobe a montanha, faz uma oração e depois vem de lá, faz a escolha desses 12 homens que compõem esses primeiros seguidores que ficaram com Jesus de maneira mais íntima durante a sua vida pública. Interessante que é narrado aqui em Marcos que Jesus ele escolhe esses homens primeiro para ficar com ele e depois que ficam com ele, que experienciam uma vida junto com a espiritualidade de Jesus, eles são enviados para pregar com autoridade para expulsar demônios. Esses apóstolos, hoje em dia, são representados pelo Papa e pelos bispos. Então isso significa que a autoridade que Jesus confiou àqueles homens, hoje em dia ela é atualizada através dos nossos bispos e do Papa Francisco, que é o representante por excelência de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, traz junto com eles essa autoridade já dada aos apóstolos. A gente pode se perguntar então, Jesus ele utilizou algum critério para escolher esses seus apóstolos? Por acaso ele escolheu os melhores, os mais sábios, os mais corajosos? A gente pode dizer que não. Primeiro, e se ele tivesse escolhido os mais corajosos, somente João não ia ter permanecido até a cruz, até o final, até o momento da morte de Jesus. Todos teriam resistido. Mas aconteceu justamente o contrário. A maioria fugiu com medo de ser morto. Jesus escolheu os mais sábios? Também não. Sabemos que a maioria dos discípulos não tinha formação acadêmica e alguns eram analfabetos. Portanto, os critérios para a escolha desses discípulos, desses apóstolos, melhor dizendo, não são explícitos aqui no Evangelho, mas nos diz que Jesus teve uma escolha livre. Portanto, faz com que nós também pensemos que, assim como Jesus escolheu eles, dentro das nossas comunidades, das nossas paróquias, existe uma diversidade de pessoas que também representam um pouco disso. Às vezes a gente não é o mais corajoso, nós não somos os mais sábios, os melhores, mas mesmo assim nós somos escolhidos por Deus. Por mérito nosso, por capacidade nossa? Claro que não, mas por graça de Deus, que não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Então, irmãos, o que esse Evangelho nos mostra é que, primeiramente, para sermos enviados como os apóstolos foram, nós precisamos ficar com Jesus. Ficar com Jesus mesmo, de viver com Ele. Aquela música do Padre Zezinho que diz: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou. É isso. É viver aquilo que Jesus vivia para depois testemunhá-lo ao mundo. A primeira leitura de hoje é retirada do livro da Carta aos Hebreus, 8, 6 ao 13, é belíssima. E eu quero destacar aqui o versículo 10, que diz o seguinte: colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração. E serei o seu Deus e eles o meu povo. Então aqui, essa leitura da Carta aos Hebreus nos fala da nova constituição de uma nova aliança pelo próprio Jesus. A antiga aliança consistia apenas em leis puramente exteriores, que tentavam nortear aí a ação do homem que seguia a Deus. Mas aqui a nova aliança, ela vai mais além do que algo que rege o homem exteriormente. Ela vai no coração do homem. É o coração humano que é tocado por esse Jesus Cristo, que ressuscita, que morre, que dá a sua vida por completo. Por isso que a ação sacramental da igreja faz com que a gente seja homens e mulheres cristãos renovados pelo Espírito Santo.
renovados por uma graça de Deus derramada sobre nós, para que constantemente, a cada ciclo na igreja anual que a gente vive, a Quaresma, Semana Santa, Tríduo Pascal, tudo isso que a gente vai vivenciando, vamos sendo renovados a cada tempo, para que o nosso coração seja sempre renovado. É dentro de nós que Deus age, para depois a nossa ação, para depois a nossa prática cristã também ser transformada. Então essa liturgia de hoje, dessa sexta-feira, nos leva a pensar coisas muito interessantes sobre a autoridade que nós temos hoje com os nossos bispos, por exemplo. Nós somos convidados a valorizar isso, desses homens que largaram muita coisa. Também os padres, a gente já pode trazer aqui como exemplo também, e são os nossos pastores, são os responsáveis por nos ajudar a caminhar com Jesus, e a gente também precisa ajudar esses homens, né? Porque a autoridade dentro do Evangelho, dentro de uma narrativa evangélica, de modo geral, significa serviço. Então aquele que tem um cargo de autoridade deve ser o primeiro a se colocar a serviço. E é por isso mesmo que esses homens se colocam a serviço do povo de Deus. Largam tudo para se entregar ao serviço do povo de Deus. Deixemos também que o nosso coração tenha consciência disso, para que a gente possa, junto com eles, darmos as mãos e somarmos força na missão. E também reconhecer essa nova aliança que Jesus Cristo estabelece com toda a humanidade. Assim como dizia Santo Agostinho, que dentro de nós existe um vazio que somente Deus pode preencher. Esse vazio que os nossos familiares e ninguém vai conseguir preencher. Não que a gente não vai ser amado por alguém, por alguma pessoa, sim, a gente pode ser amado, mas sem o amor de Deus falta significado, falta um princípio em nossa vida para que a gente seja de fato repleto, preenchido. E é só Deus que pode nos preencher. Deixemos, portanto, que Deus fale conosco através da sua palavra, através disso que hoje traz até o nosso coração. Antes de encerrar essa reflexão de hoje, eu peço a você que continue a ajudar a nossa paróquia, esse canal do YouTube, a divulgar para mais e mais pessoas esse conteúdo de evangelização. Saiba que a sua colaboração é fundamental. A gente precisa de sugestões, a gente precisa também da sua ajuda. Então deixe aí nos comentários alguma sugestão que você tenha, uma crítica, ainda que for isso, mas que nos ajude de alguma maneira. Deixe a sua curtida, compartilhe e faça com que a gente possa ir melhorando cada dia mais. Porque o nosso objetivo de fato é evangelizar da forma como é possível a nossa paróquia fazer. Então, faça também o seu apostolado, faça também a sua missão através dos canais de comunicação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.